Como um advisor em supply chain pode transformar desafios complexos em resultados tangíveis e duradouros? Descubra como o papel do advisor em supply chain impulsiona a estratégia, inovação e resultados expressivos aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosas onde as pessoas vêm aqui compartilhar suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje. Advisor em Supply Chain, estratégia, inovação e impacto nos resultados. Hoje mergulhamos no papel do Advisor em Supply Chain, figura essencial para guiar empresas através de desafios e oportunidades. Combinando experiência, inovação e estratégias personalizadas, um Advisor transforma operações, impulsiona eficiência e entrega resultados expressivos. Vamos compartilhar insights sobre como a consultoria estratégica eleva a gestão da cadeia de suprimentos, gerando valor sustentável e crescimento profissional. Prepare-se para explorar como liderança, tecnologia e visão estratégica moldam o futuro do supply chain. Vamos juntos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de receber aqui na Prosa com Bertalha o Luiz Bolsas, ele que é fundador e CEO da S-Chain Advisory, possui mais de 20 anos de liderança em supply chain com atuação global na Kraft Heinz, BRF e AB InBev. Apoia líderes a impulsionar resultados financeiros e acelerar carreiras por meio de inovação, tecnologia e estratégias avançadas, guiando transformações logísticas significativas. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui na Prosa com Bertalha. Seja bem-vindo à prosa, meu caro Luiz. Um prazer, feliz de estar aqui hoje contigo, Paulo. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui e falar sobre esse tema tão relevante dentro do mundo de supply chain. Muito obrigado. Bacana demais. Você que está aí em uma cidade fantástica, né? Cascais. Como é falar Cascais, né? Lá em Acho que, Portugal. como bom carioca, não dá para fugir do X, né? É, Praticamente Lisboa, um lugar muito agradável. Quem não conhece, sem dúvida, pô, deve conhecer. Um lugar muito bem considerado e visitado por brasileiros. Portugal é muito bacana, é um lugar muito atrativo, saudável e comida boa. E vamos agradecer o Daniel, né? Daniel Oliveira, que indicou você para a gente fazer essa prosa aqui. Antes de seguir aqui, ô Luiz, eu gostaria de fazer um lembretinho para as pessoas, né? As pessoas assistem a prosa, legal, bacana demais, mas vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, né? O canal que já tem mais de 53 mil pessoas inscritas no canal organicamente, né? O canal vai crescendo, legal demais. E também acionar o sininho de notificação. E um outro pedido importante, viu, Luiz? Bota um joinha para o Luiz, porque ele vai trazer uma baita de uma contribuição aí nesse tema fantástico que nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha, que é falar de advisor em supply chain. Vamos conversar um pouquinho então, ô Luiz. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema para a gente. Pode ser? Absolutamente, sim, sem dúvida. O tema do advisor, ele surge com o objetivo de trazer algum nível de especialização e capacitação para as empresas de forma leve, sem empregar, digamos, o que tradicionalmente seria um projeto inteiro de consultoria. Então, advisor é uma função super relevante. A gente sabe que a supply chain está no centro das decisões estratégicas das empresas modernas, né? Em um cenário que a gente vive com um altíssimo nível de incertezas, disrupções na cadeia de suprimentos, aumento das tensões geopolíticas, aumento das tarifas, né, de trade, né, e uma crescente demanda por eficiência. As empresas que não evoluem ficam para trás, simples assim, né? Então, o papel do advisor qual é? É ajudar os líderes dessas organizações a navegar por essa complexidade, antecipar um pouco desses riscos, né? E, obviamente, transformar os desafios em oportunidades. Todo mundo está atrás das oportunidades, ninguém está atrás dos desafios. Então, como é que a gente faz, com base na expertise, na experiência, na capacitação do advisor, com que o executivo entregue de forma mais rápida, de forma simples e objetiva?
Bacana, fantástica a introdução que você fez aí, e é muito legal. Eu sou um advisor, você é um advisor, principalmente nessa área de supply chain, e muitas vezes o pessoal confunde, né, o advisor com o conselheiro, né? Na realidade, ele tem uma função diferente, até porque ele tem uma característica estratégica e técnica que pode auxiliar a organização. E aí que vem a minha pergunta para você, ô Luiz, qual que é o verdadeiro impacto do advisor em supply chain na estratégia das organizações? Eu tenho que acreditar que o impacto do advisor é imenso. Né? Por quê? Porque o advisor, o sucesso do advisor está intimamente ligado, relacionado com as transformações estruturais que ele propõe, que são mensuráveis. Então, se um advisor que provém conselhos, mas que não se transformam em algo mensurável, não está cumprindo o papel do advisor. Então, assim, o advisor é que faz o papel dele, traz o conhecimento, traz a expertise, traz as soluções e ajuda os executivos e as organizações a entregar e melhorar a performance. Esse advisor ele tem um impacto tremendo no resultado financeiro da corporização. Por quê? Porque a gente sabe que supply chain é um pedaço importante do ativo das empresas. Algumas empresas potencializam a utilização desse ativo, outras não. E o advisor passa por potencializar a utilização desse ativo, que na verdade é uma certa forma de otimização das supply chains. Bacana, fantástico, legal demais essa consideração que você fez aí. E aí, como que é que o advisory estratégico, ou até utilizando o nome de consultoria estratégica, ela pode ajudar? Porque você falou aí de algumas disrupções, de alguns problemas que está acontecendo ao redor do mundo, principalmente no comércio exterior, mudanças climáticas, mudanças políticas, geopolíticas, guerras, tanta coisa acontecendo, e supply chain, que representa de 60% a 80% dos custos da organização, acaba sofrendo barbaridade com tudo isso que acontece globalmente. Então, como que pode ajudar a enfrentar essas disrupções em supply chain, o Luiz? Eu acho que de diversas formas, assim, a gente poderia. Esse é um tópico que, se a gente não contê-lo, a gente fala o resto do dia sobre ele, né? Mas acho que de certa forma, se eu tivesse que escolher uma linha, é na adaptação, tá? As coisas mudam com uma velocidade muito grande, né? É necessário que as empresas reajam a essas mudanças e, preferencialmente, sejam proativas nessas mudanças. Eu vejo o advisor como um sócio do executivo, como sócio do líder. Por que eu digo isso? Porque se o líder, se o executivo, ele não dá certo, o papel do advisor foi em vão, tá? Então, como é que eu acho que o advisor, ele aporta valor para o executivo? Primeiro que ele traz a expertise, a experiência, a vivência dele na indústria, junto com a formação técnica dele, tá? Geralmente, o advisor completo, ele também não se limita a trazer somente a expertise e as metodologias que ele usa na resolução de problemas. Ele geralmente também vem acompanhado de um ecossistema de parceiros especializados em entregar em algumas funções de supply chain, né? Então, não dá para pensar que o consultor, ou o advisor, ele não ajuda o líder somente pelo ponto de vista do conhecimento, mas sim tecnologia é um fator fundamental. E a gente sabe que supply chain é um organismo vivo, né? As informações são diárias, o stream de informações são diárias, as localizações são diárias, as coisas acontecem de forma muito granular. Então, tecnologia, eu diria que é a principal forma duradoura e sustentável que um advisor pode trazer como impacto para dentro da organização, dentro da cadeia de suprimentos. Porque, no final do dia, é através da tecnologia que as eficiências são geradas, que o resultado sistêmico é obtido. Então, a tecnologia é um fundamental pedaço importante da estratégia do advisor em gerar valor para os executivos. Na verdade, como eu disse, o advisor é um sócio do executivo. O advisor está ali na retaguarda do executivo, suportando ele na tomada de decisões para que ele tenha sucesso, seja na carreira, seja na organização. Então, assim, o advisor vai ter sucesso quando o executivo tiver sucesso. E para isso ele precisa trazer conhecimento, expertise, qualificação técnica e também tecnologia, que é o como ele vai resolver algum desses problemas. Faz sentido isso para você, Bertalho?
Faz totalmente. Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante, porque quando nós falamos em tecnologia, isso significa que o advisor é uma pessoa que não pode se basear, se calcar apenas na experiência passada. Ou seja, você precisa estar obrigatoriamente em constante atualização, né? Então, o papel do advisor não é simplesmente utilizar a experiência que ele teve há 10, 20, 30 anos trabalhando dentro das organizações. Eu vejo isso hoje, eu preciso investir de alguma maneira, 1, 2 horas por dia, tentando entender o que está acontecendo no mundo dos negócios, para eu poder ajudar os executivos das organizações nas quais eu dou o meu apoio. Então, isso passa pela tecnologia, logicamente, muitos modelos de negócios estão sendo criados, são diferentes, são distintos, então você precisa entender os negócios das organizações para poder apoiar os executivos. E aí eu gostaria de explorar um pouco mais, porque a gente fala muito de inteligência artificial, de automação, de robótica. Quais inovações tecnológicas estão sendo mais aproveitadas pelos advisors em supply chain atualmente, na sua visão, Luiz? Eu acho que são várias, e aí você até tocou em algumas delas, mas na Aston Advisory a gente gosta sempre de olhar para o problema e entender que a tecnologia é parte da solução do problema. Então a gente nunca vai atrás de uma tecnologia para tentar encaixar o que funciona dentro daquela tecnologia, porque é uma tecnologia legal, uma tecnologia que a gente gostaria de implementar ou algo do tipo. Colocando esse disclaimer na frente da nossa conversa, existem tipos de tecnologias diferentes que a gente vê com propósitos diferentes que resolvem problemas diferentes. Então, nesse sentido, a inteligência artificial e machine learning, a gente vê como são tecnologias usadas para mineração, identificação de patterns, formatos na informação de dados. Elas acabam sendo muito utilizadas nas áreas de planejamento de supply chain, seja planejamento da demanda, seja agregação de volume, sejam áreas onde o grande volume de dados se faz necessário para a tomada de decisões. E a gente tem visto bastante, principalmente do ponto de vista de otimização de inventários, né? Porque, na verdade, são contas matemáticas, estatísticas que a gente usa para poder derivar qual seria o melhor modelo para a organização. Então, é muito natural que esse tipo de tecnologia esteja encontrando muita aplicabilidade nessa área de planejamento. Existe uma segunda área de planejamento que eu também vejo evoluindo bastante ao longo do tempo, que é a área de automação. Automação do ponto de vista físico, quando a gente pensa lá no armazém, na paletizadora, né, na máquina que passa shrink em volta do pallet, ou seja, até no próprio processo de sorting, quando a gente vai fazer a alocação dessa carga para algum específico caminhão. Esse, do ponto de vista da automação física, acho que a área de robótica está evoluindo um monte e tende a evoluir mais, né? Eu faço até uma brincadeira que o nome da S-Chain foi um pouco para referenciar a curva S de tecnologia. A gente tem um pedaço importante, um ecossistema de tecnologia que nos suporta, por isso o nome da S-Chain. Mas a curva S nem mais é uma curva S. Hoje em dia é quase uma curva I, né? Não tem mais curva de tão rápido que as coisas estão acontecendo. Então, do ponto de vista de automação, você tem automação do ponto das atividades físicas, mas você também tem as automações relacionadas aos processos que acontecem dentro do supply chain. E a gente vê bastante RPA sendo utilizado nesses processos com o objetivo de melhorar a produtividade do trabalhador, né? Também reduzir o waste em processos que não geram nenhum benefício para o sistema. Tem um terceiro pilar, que eu acho que esse é um pilar mais avançado, eu diria que é um pilar mais preditivo, e nesse pilar constam mais as capacidades do uso da tecnologia para simulações e predições. E nesse espaço eu vejo também muita utilização de digital twins, né, que nada mais são do que a representação de ambientes físicos no ambiente virtual para otimização. Então, muitas aplicações aqui em redesenhos de layouts para ganho de capacidade, ou aumento de produtividade, ou incorporação de automação, ou até o fluxo dentro de uma fábrica. A aplicação de Digital Twins hoje, de forma como vem evoluindo, tem trazido benefícios significantes para as organizações que experimentam
e que utilizam dessas tecnologias para tomarem melhores decisões do que se refere ao setup da sua supply chain, a organização dos seus armazéns e plantas, tudo aquilo que está envolvido e tudo aquilo que tem, de certa forma, um peso representativo como ativo da companhia dentro da área de supply chain. Fantástico, muito legal. E aí você tocou alguns assuntos, logicamente a gente trouxe o lado da tecnologia, que é um pilar fundamental dentro de supply chain, de operações, de logística, ou seja, permeia toda a organização e todos os processos e atividades dentro da empresa. É, e eu gostaria de tocar um pouco o lado da eficiência operacional e dar uma puxadinha também para ESG, sustentabilidade e tal. Como que um advisor ele olha o mercado e equilibra a eficiência operacional e a sustentabilidade em projetos, logicamente estamos falando de projetos de envergadura, dentro de supply chain, o Luiz? Eu gosto muito de pensar nesse assunto com dois capítulos diferentes, ou com dois pilares diferentes. Em supply chain, dificilmente você faz um desenho e depois você consegue melhorar esse desenho. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer frente estratégica, seja de sustentabilidade, seja de desenho de malha, existe um pedaço da supply chain que é como você desenha a supply chain e como você executa a supply chain. O que eu quero dizer com isso? Se você deseja ter uma supply chain mais sustentável, essa referência de sustentabilidade ela precisa ser considerada no momento que você desenha a supply chain. Porque tudo que você tenta fazer depois disso, você tenta offsetar ou melhorar, mas você vai melhorar uma subparte do sistema. Como os advisors ajudam as empresas a acharem um ponto de equilíbrio entre sustentabilidade e eficiência operacional? O projeto mais óbvio, mais straightforward para esse tipo de equilíbrio é o projeto de desenho de malha logístico. Por quê? É através desse... A gente sabe que supply chain, grande parte do impacto da supply chain na sustentabilidade vem do transporte. Uhum. Então, é somente através de um exercício profundo de malha logística que você consegue se perguntar se você realmente precisa dessa estrutura, quais são as rotas que você pode otimizar, quais são os modais que você pode otimizar, porque a gente vê no final do dia que muitos dos ganhos de sustentabilidade dentro de supply chain, dentro de logística, acabam vindo também de fontes menos nocivas de transporte, como a utilização de trens e a utilização de hidrovias. Então, é importante, é fundamental que as organizações que pensam em equilibrar eficiência operacional e sustentabilidade, que elas partam do princípio de que primeiro você precisa desenhar, para que depois isso tenha subsequências em como você contrata, como você qualifica seus providers, quantos providers você tem. Então, numa resposta simples através do desenho intencional do que se pretende fazer na supply chain, você consegue achar esse ponto de equilíbrio. Se você não desenha, é possível otimizar? Claramente é possível otimizar. Ao máximo, provavelmente não. Então, o papel do advisor é trazer para a mesa duas grandes frentes, como você desenha e depois como você pode executar em cima dessa estratégia. E esse também é um ponto muito importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas ou as organizações acham que o planejamento estratégico acabou, o problema está endereçado e resolvido. E nem sempre é verdade, né? E não sou eu que estou dizendo isso. Teve uma pesquisa da Harvard em 2022 que fala de 60% a 90% das empresas falham a implementar a estratégia, né? E acho que a gente vai acabar falando disso lá na frente. Mas eu destacaria esses dois pontos. Se você quer ter um sistema equilibrado e eficiente, desenha ele, conceptualiza ele da forma como ele deveria ser, com os impactos que você quer ter, para que depois você execute. Não dá para tentar otimizar a execução sem fazer antes um desenho correto, um desenho que faça sentido para a organização, para a empresa. Fantástico, muito legal. Aliás, execução, nós vamos falar um pouquinho de execução, sim, eu gostaria muito. É onde mora o perigo, né? Ou seja, onde as organizações precisam manter o foco. Luiz, nós estamos aqui finalizando a primeira parte da nossa prosa. Eu vou pedir para a Corujinha cantarolar um pouquinho e já voltamos para o segundo tempo, pode ser? Pode, pode. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com o Luiz que está trazendo aí a sua experiência e conversando, proseando aqui
sobre essa parte dos advisors. Luiz, um ponto que eu gostaria de explorar contigo, até porque muitas pessoas seguramente aqui têm o interesse de entender um pouco mais, quais são os maiores desafios enfrentados ao atuar como advisor em ambientes de alta complexidade? Sem sombra de dúvida, algumas, acho que organizações experienciam pressões diferentes. Tem as famosas pressões pelos resultados imediatos. Geralmente a gente vê que essas organizações acabam funcionando, de certa forma, numa armadilha de tempo, né, por pressão por tempo, por fazer as coisas mais rápidas. Tem outras que sofrem com a infraestrutura de dados e os sistemas desconectados, que, na verdade, não ajudam, né, no processo de tomada de decisão. E tem outras, e quase todas elas têm essa, né, que é a resistência organizacional que vem com a mudança. Uhum. Eu acho que essa é a principal, sem sombra de dúvida, e a maior de todas elas, é como é que você, na posição de advisor, pode ajudar o executivo, o seu sócio, a superar esses desafios, que são, na maioria das vezes, desafios ocultos. São desafios que você não enxerga. E esse ponto, para mim, foi tão fascinante, depois de descobrir que 60% a 90% das organizações falham em implementar estratégia, e depois de viver alguns desafios ao longo da minha carreira, esse ponto se tornou tão fascinante para mim que eu acabei fazendo uma especialização nesse tema. E o que eu descobri é que as empresas que comandam o processo de mudança com sucesso, elas têm algumas características da forma como elas conduzem os processos, né? Então, quando uma pessoa pensa em mudar um planejamento estratégico ou mudar a direção do barco que ela está seguindo, parte como essas mudanças acontecem através das pessoas, tá? Então, é fundamental que essas organizações se preparem para a resistência da mudança, porque a resistência haverá. Ela virá com certeza. A forma é quão preparado você está para lidar com a mudança e a velocidade que você trata com a mudança. Um exemplo emblemático aqui, ó, só para a gente carimbar aqui o exemplo da resistência organizacional, foi a fusão da Nissan com a francesa Renault no passado. Todos falaram assim, ó, vai ser um desastre porque a cultura não tem match, porque o francês e o japonês não se relacionam dessa forma, uma é autoritária, a outra é diferente, né? E foi com uma combinação de várias coisas dentro do processo de mudança que eles conseguiram fazer a fusão de forma muito bem estruturada e, de certa forma, com muito sucesso. Mas resistência organizacional é o principal vilão nessa história e ele precisa ser considerado, ele precisa ser planejado, porque não dá para planejar e executar à medida que você está entrando na execução do plano. Você precisa saber exatamente o que você vai fazer e quando você vai fazer. Então, acho que esse é uma área pouco olhada, pouco utilizada, mas que faz toda a diferença quando a gente pensa em fazer qualquer entrega de estratégia. Eu queria explorar agora, Luiz, um lado com você, porque você falou algumas coisas, principalmente do sócio, né? Ou seja, o advisor é um sócio do executivo trabalhando dentro da organização. Na sua visão, como o papel de advisor, de alguma maneira, ele pode acelerar o crescimento profissional dos líderes dentro dessa área de paixão que é o nosso supply chain? Muito boa pergunta. Fazendo uma analogia, eu gosto de pensar no advisor como uma caixinha de ferramenta, tá? Então, quando um executivo ou quando o líder traz um advisor para dentro da sua organização, ele espera acessar o valor de forma mais rápida. É isso que ele está contratando, né? Então, o advisor deveria trazer as suas qualificações técnicas, deveria trazer as suas experiências pessoais ou a experiência, de repente, através da indústria, de várias indústrias, que possa beneficiar o executivo, né? Ele deveria trazer consigo a sua metodologia, as ferramentas de assessment que ele utiliza, ou seja, todos aqueles fatores importantes que permitam que o executivo identifique o valor dentro da sua supply chain e que ele faça alguma coisa com isso, tá? Então, de novo, o papel do advisor é acelerar a curva de crescimento, expondo o executivo ou o líder, né, as metodologias que ele possa não ter, as ferramentas
que ele possa não ter, aos parceiros que ele possa não ter, né? E ter uma visão estratégica de onde ele está querendo, do objetivo que ele está querendo atingir e como que ele pode chegar lá. Acho que esse é o principal papel. De novo, para o advisor dar certo, o executivo precisa dar certo. O executivo precisa entregar. Essa é a forma como se constrói relacionamentos duradouros e essa forma como o advisor pode, na sua plenitude, entregar aquilo que ele se propõe a fazer. E esse ponto é extremamente importante, não, Luiz? Ou seja, nós estamos falando, logicamente, dos executivos, das lideranças, mas tem um trabalho fundamental que é o quanto o advisor ele impacta as equipes desse executivo, por exemplo, para alcançar os resultados. Isso significa que ele conhece a estratégia, mas também tem indicadores. E aí, como é que você enxerga a palavrinha mágica colaboração nesse contexto todo? Colaboração é fundamental, colaboração é primordial para que as coisas aconteçam. Assim, o que a gente vê de praxe é que os processos de transformação que tiveram sucesso comparado a outros que não tiveram sucesso foram os processos que geralmente engajaram as pessoas no processo cedo do processo, para que essas pessoas tenham uma voz ativa, exponham suas ideias de melhoria, como é que ela pode engajar no processo. E a gente vê, quanto mais pessoas a gente envolve, quanto mais pessoas a gente integra nesse processo de transformação, com maior sucesso a gente vê as iniciativas sendo entregues lá na frente. E isso reflete, ressalta a importância da integração e comunicação com as equipes. De novo, a estratégia é um pedaço de papel. Essa estratégia para viver, ela precisa sair do papel através das pessoas. Se você não engajar as pessoas no processo de transformação do início, você provavelmente não vai conseguir engajá-las no momento que você quiser executar a estratégia. Então, de praxe, time é fundamental, é super importante para a execução de qualquer trabalho ou qualquer estratégia, mas ele precisa acontecer no momento certo, da forma certa e em escala. Não basta trazer um, dois, três e achar que o negócio está resolvido. Não está. Os times precisam ser envolvidos, porque, na verdade, qualquer transformação muda a atividade do time, não do líder. Né? Então, por isso, é fundamental a importância de envolver as pessoas no processo o quanto antes. Muito bom, isso aí, até porque você, de certa forma, já fez uma conexão com o que você falou lá no princípio, ou seja, muitas estratégias falham em função da execução. Você falou aí de colaboração, falou de comunicação, envolvimento, comprometimento, né? Comprometimento do time para que ele saiba realmente o que vai acontecer. O velho conceito do change management, ou management of change dentro da organização, para que as pessoas conheçam o que de diferente vai acontecer, né, e que tipo de impacto essa execução vai causar dentro da organização. É isso, Luiz? E vai além disso, tá? Quando eu falo nesse alinhamento, esse é um dos alinhamentos que, obviamente, eu estou me referindo, mas existem outros tipos de alinhamentos que, por vezes, não acontecem. E aí eu estou falando dos objetivos, alinhamento dos objetivos, como é que o alinhamento dos objetivos dentro da organização faz com que as pessoas remem para o mesmo sentido, né? Como é que eu também dou accountabilidade, accountability, né, para as pessoas que vão entregar, né? Como é que isso reflete na remuneração delas? Como é que as pessoas conectam isso com as prioridades do trabalho? Então, assim, existe também a estrutura organizacional que dá suporte, né? Seja conhecimento técnico, seja suporte, seja o que for. Como é que aquela estrutura organizacional está setada para ajudar as pessoas a executar na estratégia, né? E mais, os indicadores. A gente só evolui no que a gente mede. Se a gente não mede nada, a gente não tem como evoluir. Então, quais são os indicadores dos diferentes níveis da organização que permite ao executivo ter um pulso real time, como as coisas estão indo em relação ao plano dele. Então, vai além só desse típico engajamento, vai no nível mais profundo que conecta objetivos, que conecta ambição, que conecta remuneração, que conecta rotinas, para ser efetivamente feito com sucesso. E na maioria das vezes dá muito trabalho de fazer isso, né?
Bacana. E aí tem um ponto que eu gostaria de trazer, até porque muitas pessoas que assistem aqui as nossas prosas trabalham em empresas globais, né? Eu queria uma dica sua, ô Luiz, de como adaptar estratégias globais de supply chain às necessidades locais de cada empresa. Essa é uma excelente pergunta, né? Do global ao local, né? Depois de ter visitado vários países aí do mundo, eu vi que os problemas de supply chain eles são relativamente parecidos com realidades diferentes, tá? Então, o que eu posso te dizer de forma rápida como resposta? Eu acho que a realidade sempre vai ser local. Os players são os locais, o mercado é o local, a automação é local, as pessoas são locais. Então, acho que as pessoas deveriam sempre pensar em como mudar a realidade dela local, vista as condições dela do local. Agora, nada impede que ela possa aplicar, dentro da realidade dela, boas práticas globais. Ou seja, coisas que funcionaram para situações parecidas em outras partes do mundo que não foram pensadas lá. Então, acho que a junção de network local para os objetivos da empresa, como negócio, mas boas práticas globais, que permita a ela um destravar aqueles benefícios que possam ser que elas ainda não tenham destravados. Bacana, sensacional. E agora, Luiz, aquela pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Que todo mundo que está aqui na nossa prosa gostaria de fazer essa pergunta para você. Que habilidades são essenciais para quem deseja atuar como advisor em supply chain hoje, Luiz? Eu acho que são algumas que a gente tocou aqui, entender um pouco de change management, a gente falou um monte sobre um monte de assuntos, tecnologia, né? Está aí a par do que está acontecendo, para entender como isso pode impactar a vida dos clientes, né? Mas acho que são tantas que eu vou tentar ficar naquelas que eu acredito serem realmente fundamentais para que qualquer um consiga eventualmente fazer uma transição dessa. A primeira que eu penso é a qualificação técnica, acadêmica. Supply chain é um assunto específico, começa pelo planejamento, passa por compras, armazenagem, entrega, manufatura, até o último ponto da cadeia. Então, são várias áreas com várias especificidades dentro de cada uma delas. Então, primeiro bloco aí, eu diria, dedique tempo à sua formação acadêmica, sua formação técnica, porque você vai precisar desses conhecimentos à medida que você executar qualquer coisa dentro do supply chain. Segundo bloco que eu diria é experiência, né? Um advisor, ele só vale o conselho que ele dá se aquilo se torna um benefício. E se ele tem experiência, se ele não tem experiência, ele vai que tipo de conselho que ele vai dar, né? Então, assim, entenda que o processo advisor, se você quer fazer de forma estruturada e sustentável, ele requer experiência e vivência. Para quê? Para você saber as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam, o que você fez quando não funcionou. Isso tudo enriquece demais a expertise e o background do advisor. Então, dedique tempo a estar na indústria, para você saber exatamente como as coisas funcionam, as dificuldades, como se opera, e você poder falar do topo da sua cabeça dos problemas sem precisar recorrer a ninguém de forma desestruturada, tá? E o terceiro pilar que eu diria é esteja aberto à tecnologia, porque muitos dos problemas que temos hoje serão resolvidos por tecnologia. À medida que a tecnologia avança, permite como você reacessa a resolução de problemas que você tem no dia a dia. Então, estar conectado com tecnologia, entender o que acontece no mundo de tecnologia, entender o que acontece no mundo de software e como esses benefícios se traduzem para os negócios é fundamental. De novo, porque um advisor não faz todo o trabalho, ele precisa considerar algumas coisas, dentre elas os parceiros com quem ele vai trabalhar. E aí os parceiros de tecnologia são fundamentais, porque eles realmente ajudam você a entregar qualquer que seja a sua proposta de valor, qualquer que seja o projeto que você identificou como valioso para a organização ou para o executivo. Então, não pode largar a mão da tecnologia, dado que ela transforma tão rapidamente aquilo como a gente faz dentro do supply chain. Então, acho que esses seriam os meus três pilares. O primeiro, conhecimento técnico acadêmico. Segundo, experiência, ver as coisas como elas são e fazer parte dessa história. E o terceiro, abra o olho para a tecnologia, porque basta uma nova tecnologia
para eu revisar todo o meu processo, substituir por um aparelho e acabou. Então, preciso saber o que está Fantástico. acontecendo. Fantástico, meu amigo. Estamos chegando ao final da nossa prosa aqui com gostinho. Sempre quero mais, ô Luiz. Mas gratidão enorme pela sua participação aqui na prosa com Bertalha, Luiz. Eu que agradeço imensamente o prazer e a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo bater esse papo com você. E quem sabe em breve não teremos um novo papo. Bacana demais. Luiz, é um infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Tchau, muito prazer.